vontade, né? Tem 5 páginas. Segura o César, Bruno, segura o César aí, mano. Salve, Nerd Comunas de Buenas! Eu sou o Bruno. Eu sou o Jonas. E eu sou o César. E esse é o Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd. É isso, gente. Sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio, aí, nosso episódio piloto do Comunas Nerd United, o seu podcast de política no universo nerd. Eu sou o Bruno Colasso, eu sou sismólogo, estudo terremotos no Brasil, sou geofísico, trabalho na Universidade de São Paulo, então já começa aí meu lado um pouco nerd. Desde pequeno estou inserido nesse meio, né? Sempre jogava minha fita de Mega Drive aí toda sexta-feira para tentar zerar algum jogo no fim de semana. Meu hobby hoje em dia são os jogos de tabuleiro e mesas de RPG. Não tô sozinho, como vocês não podem ver, afinal de contas isso aqui é um podcast, mas eu tô aqui com o Jonas Augusto, o idealizador desse podcast, o Comunas Nerd United. Tudo bem com você, Jonas? Tudo bem, Bruno. E com você, como é que tá? Tranquilo? Beleza. Bom, me apresentar aqui também, tá? Eu sou o Jonas. Desde que eu fui concebido nesse mundo, eu sou um nerd. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Já fiz muita coisa por aí, continuo fazendo. Hoje o meu negócio é... Eu tenho uma banda e minha paixão é essa banda e é isso. Desde RPG, quadrinhos, a Caverna do Dragão, encontros internacionais de RPG, Magic, mangá, animes, videogame, Hero Quest, Dragão Brasil e tudo que tem aqui dos clássicos do universo nerd, eu pelo menos conheço, ou fiz parte ou curto. Consumiu de algum jeito? De algum jeito. E até hoje, né? Até hoje. O tempo vem e eu continuo consumindo sem parar. Não paro. Somos assim. É. E também temos aqui César Santos. Beleza, César? Beleza, Bruno, Jonas. Eu acho que daqui eu sou o menos catedrático do grupo. Eu diria o contrário, Todo mundo, né? O pessoal que frequenta os eventos nerds e coisas e tal, me conhece como Kizar Santos, né? Como tá nas minhas redes sociais. Eu tô no meio nerd já faz um tempo, fazendo evento, acho que eu comecei a consumir produto nerd quando eu tinha 8 anos, quando minha mãe me deu a minha primeira história em quadrinho, que foi Homem de Ferro, que é o meu personagem favorito, do Hulk, que é o meu segundo, e eu consumi várias, mas eu acho que o que eu tenho de coração, assim, é X-Men. X-Men, meu Deus, é amor. Aliás, X-Men vai ser o tema do nosso programa de hoje, mas vamos deixar isso um pouco mais pra frente. Sim. Não foi planejado, tá? Coincidência. É isso, então você já conhece quem vai fazer parte aí do Comunas Nerd United, que é uma idealização do nosso amigo Jonas. Jonas, como é que foi essa história aí? Tipo, você tava em casa aí nessa quarentena, teve esse estalo, ou já pensava em falar sobre isso há muito tempo? Como que foi que surgiu aí o Comunas Nerd United? O Comunas surgiu nessa época aqui da quarentena e eu tava sentindo um grande anseio interno meu de poder falar alguma coisa discutir sobre política e tal, né? Mas eu queria falar em algum lugar que falasse muito pouco sobre política. E, na minha opinião, o mundo nerd não quer discutir sobre política. Os nerds consomem produtos que não param de falar sobre política. O tema de política está em diversas coisas do mundo nerd, desde quadrinho, a filmes, a desenhos, a jogos. E parece que é um tabu do mundo nerd. Quando você vai falar sobre política, eles falam, não vamos falar sobre política, vai gente, deixa isso pra lá, aqui é um lugar pra gente relaxar e se divertir. Existe um tabu. E na minha opinião, esse tabu tá na hora de ser quebrado. E a gente tem que ter consciência do seguinte, política tá em todo lugar, e no mundo nerd também tem política, a gente tem que falar sobre isso. O silêncio de quem não quer falar de política no mundo nerd tem que ser encerrado, a gente tem que falar. E aí eu estendi o convite, eu tive a ideia, falei com você, Bruno, e com o César, falei, por que a gente não faz um podcast sobre política no mundo nerd, né? Que tem muita coisa pra gente discutir. E aí esse podcast que nasceu de uma ideia já virou um podcast nosso.
Já é a união dos comunistas nerds, já. É uma mini Ursal. Já uma mini Ursal já virou, já. Estendendo essa consideração sobre a criação, quem me segue nas minhas redes sociais sabe que eu falo muito sobre essa questão política, né? Eu acho que a gente nunca conversou de verdade sobre política no Brasil. A gente sempre teve aquela máxima, né? A gente não discute política, futebol e religião. E a gente foi deixando, foi empurrando. E como o Jonas mesmo falou, tudo que a gente consome tem política. Eu acho que é ignorância nossa ignorar esses assuntos que estão sendo abordados nas nossas histórias, nos nossos jogos, que a gente tanto gosta, né? E dá uma explanada melhor, né? Vai ser muita besteira, né? Mas faz parte. Vamos tentar não falar tanta besteira, não é isso? É meio difícil. Eu vou tentar me controlar. Contamos aí também com algumas sugestões de vocês aí que nos ouvem, de repente algum tema aí que vocês gostariam que fosse abordado, talvez pudessem mandar aí para as nossas redes sociais. E quais são as nossas redes sociais, Jonas? Por enquanto a gente tá com o Twitter, que foi a primeira rede social aí que a gente abriu, que é o @comunasnerd, tá? Então ali, como é um espaço mais para discussão, debate, a gente começou por ali. Em breve aí a gente pode entrar aí também com o Facebook, com o Instagram. Quem sabe até o final desse episódio aqui a gente decida já poder criar esses daí, a gente cria e a gente coloca nos links lá nos detalhes para vocês. Mas o Twitter já tá pronto, tá? @comunaspodcast. E vocês vão escutar a gente aí nos principais canais de podcast, tá? Spotify, iTunes, no Google Podcast. A gente vai estar aí, tá? E no seu agregador de feed preferido. É isso aí. E Jonas, quando que os Comunas Nerds podem ouvir o nosso podcast? Os Comunas Nerds podem escutar a gente aí uma vez por mês, tá? Aos poucos a gente vai começar... Dependendo aí de como for, aí a gente for encaixando espaço na nossa agenda e temas novos for surgindo, a gente pode reduzir isso aí, quem sabe quinzenal, até uma vez por semana, né? Mas por enquanto a gente vai começar uma vez por mês, tá? Também para ver aí os nossos amigos escutarem, vamos ver o que... Rolar um feedback, né? Bom, e o nosso primeiro tema aí que vai ser abordado no nosso podcast é X-Men e política, né? Acho que é uma escolha bacana porque a política está inserida nos quadrinhos do X-Men e nos filmes assim de um jeito brutal. Você lendo as HQs e vendo os filmes, você respira política e se você não conseguir respirar, você está entendendo as coisas de um jeito meio estranho, eu diria. Não é isso, César? Como é que é? Eu acho que X-Men ele é um dos quadrinhos da Marvel que mais respira política. Eu acho que, na verdade, quando ele surgiu, né, em setembro de 1963, eu não creio que a ideia deles era falar de política, mas sim sobre aceitação. Porque os mutantes, quando eles foram originados, eles foram criados, a ideia era de pessoas diferentes. Apesar que o grupo básico, os 5 primeiros X-Men, eles eram totalmente, como a gente chama, homogêneos. Eles eram brancos, héteros, eles não tinham deformações, eles eram aquelas pessoas com qual vocês conseguiam passar como qualquer outra pessoa comum. Foi com o decorrer do tempo que o X-Men ele começou a abordar etnias, ele foi começar a abordar religião, sexualidade, aceitação, né? Quando ele surgiu, eles tinham o problema da aceitação. Eles eram diferentes. Apesar de eles serem o comum de todo cidadão de Nova York, mas eles eram diferentes porque eles eram mutantes, eles tinham poderes. No decorrer, como eu disse, começou a ter novos X-Men. Na edição Grande X-Men, que surgiu a primeira variação da equipe, né? Que foi a equipe que surgiu o Wolverine, a Tempestade, o Pássaro Trovejante, e com isso surgiu outras etnias. O Pássaro Trovejante, que ele era um índio americano, a Ororo, que é a Tempestade no caso, ela é do Quênia, o Wolverine, que é canadense, o Noturno, que é alemão, o Banshee, que é irlandês, e o Shiro, ele é japonês.
Esse foi a segunda formação do X-Men, né? E com isso eles trouxeram outras nacionalidades, porque os 5 X-Men, como eu falei, eram todos americanos. Os primeiros inimigos do X-Men foi o Magneto, junto com a Irmandade. O X-Men, ele já começa com essa história, aceitação. O Magneto, a ideia dele é: nós somos mutantes, nós somos melhor que os seres humanos, nós temos que criar um mundo só pra gente. Nós somos a evolução. O primeiro ano dos X-Men e os anos que foram se seguindo, antes deles terem toda essa tonalidade cívica, é sobre aceitação. Eu sempre vou tocar nesse assunto porque, indiferente do que venha ocorrer com o tempo, sobre brigas e um monte de sagas, o X-Men é sobre aceitação. Porque os X-Men, eles lutam pelos direitos cívicos das pessoas, porque indiferente da nacionalidade que você tenha, ou o tipo de pessoa que você seja, você tem que ter os mesmos direitos. Eu acho que essa é a questão que move o X-Men. É o direito de você ser o que você é e ser aceito do jeito que você é. E no decorrer do tempo, você teve toda uma discussão. Você teve X-Men, ele, por incrível que pareça, tá, pessoal? A principal equipe por muitos anos da Marvel não foi Vingadores, foram X-Men. O X-Men, ele agradou muito com essa história de aceitação, tá? Aí você teve o Quarteto Fantástico, com o qual era uma grande família de super-heróis, e o Homem-Aranha. Esses era o trio que vendia antigamente. Foi com os filmes dos Vingadores que eles ganharam toda essa notoriedade. Mas antigamente não, era X-Men. Sim. E X-Men, ele teve filme, teve animação e teve videogames. Fora livros mesmo também, que não saiu muito no Brasil. Agora que tá chegando no Brasil, literatura mesmo, né? Desse segmento. Mas lá fora, o X-Men, ele abordou várias frentes para falar sobre esse tema, sobre aceitação. Os filmes fizeram bastante sucesso. Foram os primeiros, né? Eu acho que da nova geração de filme que veio aí da Marvel, eu acho que o X-Men 1 foi o primeiro que lançou, depois remodelaram, né? Porque, tudo bem, teve vários filmes antes, mas eu acho que como o primeiro filme que trouxe o cinema para as grandes massas, assim, que todo mundo comprou a ideia e gostou, acho que foi o primeiro filme do X-Men, que logo depois veio o Homem-Aranha, né? Do Tom. Mas o primeiro foi o X-Men. Não, sim. Sim, mas a gente não pode esquecer também, claro, aí vai entrar outra coisa, mas tipo, a gente não pode esquecer que a história em quadrinho, ela já tinha essa literatura, essa leitura em filmes, né? Tipo, teve o filme do Super-Homem, claro, bem mais clássico. Do mundo Marvel. Do mundo Marvel, tá? A gente também teve as séries antes mesmo dos filmes, aquelas séries bem construtivas. Mas os filmes mesmos, eu acho que o marco mesmo da Marvel foi o X-Men, o filme. Eu acho que ele abriu as portas para trazer os filmes de super-heróis com uma temática diferente do da DC. Porque, querendo ou não, o X-Men, o filme, ele foi bem heróico. Eu acho que o segundo filme deles, eu acho que é o melhor para mim. Né? Aquele que eles introduzem a Fênix, né? Ela no final teve a batalha, a luta, né? Batalha, coitada, foi uma luta, né? Do Noturno na Casa Branca, aquela invasão dele. Eu acho que foi muito boa. E os filmes que foram seguindo não foram tão legais, mas eles mantiveram o ritmo do universo X. Mudou uma concepção sobre filme de heróis, né? Não. Eu acho que filme de heróis a gente já tinha uma noção por causa do filme do Super-Homem. Tudo bem que não era um grupo de super-heróis, mas a gente já tinha esse conceito. Mas acho que como grupo, como indivíduos, né, ele foi o primeiro a dar certo, né? Então, eu acho que é interessante essa questão mesmo. Porque uma coisa que é engraçada, que quando você começa a ler X-Men, é que eles eram uma família. Então eles tinham um lugar em comum. Então o filme do Super-Homem, ele trazia um herói fazendo a diferença. Você tinha o Batman fazendo a diferença. Lá não, eles tinham pessoas que não gostavam de si,
porque eles não se gostavam como pessoas, porque eles não tinham lugar na sociedade, e eles se viram se juntando para lutar contra algo para proteger a sociedade que não gosta deles. Então eu acho que isso é importante. E o filme trouxe isso. O 2 trouxe bastante essa pegada, né, do político contra os mutantes. Foi inspirado também no Deus Ama, não é isso? O X-Men 2. Sim, tem uma saga bem emblemática, Deus Ama, o Homem Mata. Eu acho que era até uma saga que eu gostaria de comentar, mas a gente vai falar sobre ela em algum outro momento. Mas eu acho que sim, ele foi bem inspirado também. Teve a questão também do governo começar a se mexer contra os mutantes, né? Começar a olhar a minoria, porque querendo ou não, eles são dentro de várias minorias que existem no mundo, mais uma minoria. Eles são... O deles até é interessante a gente falar, porque eles são considerados como o próximo passo da evolução humana, né? Eles são chamados até de... Homo superior. Homo superior, né? Então, diferente do Super-Homem, que é um alienígena que veio pra Terra, ou do Batman, que é um imigrante. Ou do Batman, que é um cara que simplesmente ali tem dinheiro, e ele é um grande treinado nas artes ninjas. O Capitão América, que é um super soldado que passou por um processo ali de modificação para virar um super soldado. Os X-Men não, eles já nasceram já com um gene nele que faz eles serem considerados um homo superior. Então, eles seriam o próximo passo da evolução humana. Nós nos tornamos aqui, os Homo sapiens agora viraram, talvez, sei lá, o Homo Neandertal. Nós somos Neandertal agora. Perdemos esse patamar, né, para eles, que é o que eles começam a questionar, os humanos, né, que aí eu entendo que é onde começa o preconceito, porque chegou uma questão genética e o ódio já começa a ser criado pela genética. Eu sou diferente de você. Isso. Isso que eu ia comentar. Tudo que é diferente, normalmente a gente se recusa. Isso. Então, X-Men é bonito por causa disso, né? Eu acho que ele trabalha de uma forma muito bonita grandes histórias sobre preconceito. Eu acho que vale citar uma coisa muito... como eu falei logo de começo, não é X-Men. O Hulk, ele foi o meu principal herói quando eu cresci. E tem uma história clássica dele, que um amigo dele, um parceiro do Hulk, ele morre com AIDS, né? E aquela história, pra mim, foi a primeira vez que eu tive contato com AIDS, né? Acho que falar sobre AIDS, né? E foi ali que eu tive. E é engraçado, porque as histórias em quadrinho têm esse poder. Ela traz informações com qual normalmente a gente não teria, ou a gente pelo menos se recusa a ter. E o X-Men, ele traz isso. E o X-Men, pra mim, que sou negro, é muito legal essa questão de aceitação, né? E quando eu vejo tanto no filme, tanto na animação, quanto na história em quadrinho, quando você vê políticas de minoria, é legal você ter essa visualização. Claro que para mim ainda não se bateu muito identificações, porque sempre faltou uma identidade, né? X-Men no começo não tinha negro, depois surgiu, né? Vamos falar que a Aurora veio aí para preencher, mas depois surgiram outros personagens, né? Talvez não de tanto peso, mas eles tiveram dentro da sua saga, dentro do seu determinado momento, sua importância. Mas eles, indiferente de qual fosse o nicho, porque o X-Men é um grupo com uma rotatividade muito grande, porque eles querem trabalhar de tudo, e com todos, para todo mundo ter a sua voz, então é difícil você trabalhar tantas vozes, pedindo tantas coisas diferentes em uma só revista. Tanto que, convenhamos, X-Men foi um grupo que mais tinha histórias em quadrinho, porque eles tinham vários grupos. Chegou um momento que X-Men tinha pelo menos 8 grupos rodando ao mesmo tempo. A gente tinha X-Force, a gente tinha X-Factor, a gente tinha a Geração X, Novos Mutantes, X-Men, X-Men azul e vermelho. Veio um monte de formações, e cada um abordando um tema diferente.
Bom, e essa diversidade de HQs e temas dentro do universo do X-Men faz com que a gente não consiga falar sobre todas elas. Então, a gente teve que escolher algumas delas aqui na nossa pauta de hoje. E, Jonas, o que você gostaria de puxar aí? Bom, eu aqui na minha dúvida do que eu ia falar, eu peguei um quadrinho não propriamente dito que ele foi feito só para os X-Men. Vou falar aqui da saga Marvels, que foi lançada em 1994. Ela foi escrita aí pelo Kurt, ilustrada pelo Alex Ross, que, olha, Alex Ross, eu sou apaixonado pela arte dele. Ele já fez diversos trabalhos que eu gosto muito, eu também. muito, né? Pô, além aqui fazendo um parênteses aqui, na DC ele fez também trabalhos incríveis. Mas eu peguei esse quadrinho da Marvels especificamente, porque ali essa saga são 4 partes e a segunda parte é dos X-Men. É uma visão do humano olhando para o super-herói. A gente sempre lê os quadrinhos do Super-Homem na visão do Super-Homem, do Homem-Aranha na visão do Homem-Aranha, dos X-Men no mundo dos X-Men. Mas como é que seria esses heróis na visão dos meros mortais como nós, né? E aí é que entra a história do fotógrafo, né, do Phil Sheldon, né, na verdade. Que ele tá ali, ele é um fotógrafo, trabalha para jornais, ele vende as imagens dele, e o segundo capítulo é sobre os X-Men. O que me toca muito nessa história, a abertura dela é sensacional, porque ele começa mostrando a beleza dos heróis considerados, entre aspas, aí, normais. Então ele mostra assim, o Capitão América, todo mundo olhando e se aplaudindo e sorrindo para a beleza dele representando ali a nação. O Thor, que é um deus voando. Aparece eles comentando sobre outros heróis. Então eles já introduzem mostrando como a sociedade aceita e acha muito bonito os heróis que a gente pode dizer aí normais, né? E nesse começo da saga ele mostra, vai batendo foto desses heróis normais, vendendo e tudo mais. Mas aí é legal que entra num aspecto que a gente vai falar sobre os X-Men. E todo o cenário se passa como se fosse, talvez, eu acredito que década de 50 ou 60 nos Estados Unidos. Então você vê todo aquele visual antigo, ambientado no ano de 39 até 74, né? Que vai abordar aí toda essa saga aí da Marvels, né? Corrigindo aqui. E o que é interessante nessa saga é que depois que eles verem toda essa parte aqui dos heróis, tem um trecho que ele começa a ver uma pichação falando que os mutantes têm que ser exterminados. E tem um trecho de reflexão dele que ele fala, o mundo dos heróis é muito bonito, mas tem uma coisa muito sombria, que são os mutantes. E tem uma cena que os humanos estão indo atrás dos X-Men, que estão acusando que eles estão querendo matar alguém, os mutantes. Não, vamos lá, pegar eles que eles estão querendo matar. E quando chegam lá, tem uma cena que é o que gera toda a reflexão no fotógrafo, que ele joga uma pedra num tijolo no Homem de Gelo, e o Ciclope, o Homem de Gelo fala, por que você fez isso? E o Ciclope fala pra ele, assim, não, deixa eles não valem a pena. E aí eles vão embora. E aquilo fica na cabeça dele, porque ele fica muito triste, você começa a ver a tristeza dele e a reflexão dele de que ao invés do Ciclope querer se vingar dele, ou eles atacarem os humanos, simplesmente ele fala, não vale a pena, vamos embora desse lugar aqui. E depois, é claro, você descobre que na verdade ele estava ajudando ali alguém. Mas o interessante é quando ele chega na casa dele, ali todo o bairro tá numa revolta que diz que tem mutantes ali por perto e precisa exterminar os mutantes. E na verdade dentro da casa dele, as filhas encontraram uma mutante, uma criança. E o interessante é que ela é um aspecto já que a gente vai ver que nos X-Men discute, que é esses mutantes normais, que não tem nenhuma deformidade, os Murlocs. E ela já tem um aspecto já diferente já dos mutantes normais. E quando ele vê que as filhas dele estão com essa mutante lá dentro protegendo, ela fala, pai, vamos cuidar dela. E ele também, ele carrega um pouco de preconceito, isso fica bem claro, que ele tem preconceito. Ele olha para o olho dela e ele faz um comparativo numa cena do quadrinho com os judeus em Auschwitz. Então ele olha no olho dela e vê a tristeza dela igual do olhar dos judeus quando estava em Auschwitz. E, enfim, nessa sequência vai mostrar depois, eu acho que tem alguns aspectos ali dele em festa, mas eu acho que isso não é tão importante. Até no momento que ele tá num bar e tem o professor Xavier é um cara muito pacifista.
E ele quer discutir com um cientista que entende que os X-Men têm que ser exterminados e os mutantes. E nessa discussão ele apresenta ali, dá a introdução para os sentinelas. E o sentinela pega o professor Xavier e ele fala, que agora os sentinelas vão pegar os mutantes, que essa raça tem que ser destruída. E tem uma revolta social na cidade. A cidade começa a olhar para qualquer pessoa que nem é mutante, acusa de mutante por qualquer coisa banal e tá matando humano matando humano. Porque rolou uma comoção social essa questão dos sentinelas e de que os mutantes têm que ser exterminados. E eles estão lá, matando pessoas que eles estão acusando. Você fez isso, você é mutante, vem cá que eu vou te matar. E passando essa cena, quando passa os sentinelas voando, que ilumina, tem uma cena que o fotógrafo ele reflete, que ele fala que quando todo mundo vê aquela iluminação dos humanos se batendo um com o outro, eles viram o horror que eles chegaram, a ponto deles mesmos estar brigando contra eles, que eles não estão perseguindo o mutante, eles estão perseguindo eles mesmos. Até que ponto o ódio chegou deles, buscando contra os mutantes. E eles param com a revolta, que eles viram o horror, né? E aí eu acho que faz um paralelo aí com Coração das Trevas, que eu achei muito legal. Que depois teve o filme aí, que originou depois o Coração das Trevas, o Apocalipse Sinal. Mas, e encerrando essa história, ele volta pra casa e a menina mutante não tá mais lá. Ela vai embora, deixa uma carta agradecendo por ter cuidado dela, mas ela fala que ela vai embora porque ela não quer que a família dele seja prejudicada. Ela agradece por ele ter cuidado dela. E no final ele fica muito triste. E a filha dele pergunta pra ele, pai, ela vai ficar tudo bem com ela? E ele não sabe responder. Ele fala, eu queria dizer pra ela que iria. Mas no final ele fala, olha, eu não sei. E a história termina com uma propaganda do Homem de Ferro mostrando aquela versão simplista do herói lutando contra o mal. E é um mundo perfeito, né? Ele discute muito isso no quadrinho, assim, de como o mundo perfeito, o casamento do Quarteto Fantástico, da Sue e do Red Richards, e ver toda aquela beleza, aquela coisa linda, e no final ver essa parte dessa segregação que tem com os mutantes. Mas Jonas, tem uma coisa que vale a pena, assim, quem não acompanha muito as histórias em quadrinhos, né? O X-Men em si, ele tem uma coisa que a Marvel meio que criou sem querer, que é o Universo X. Então, existe isso que você falou mesmo, sabe? Os heróis, eles são bonitos, eles estão ali, tudo ali é bem contra o mal, é bem preto no branco, né? O certo e errado. Quando você passa para ler as histórias dos X-Men, indiferente de qual equipe você estiver lendo, você percebe que o mundo é cinza. Ele não é preto e branco. Porque não tem como você falar sobre direitos civis e simplesmente falar de preto e branco. Não tem como você fazer isso. Então você tem realmente esse universo X, que é onde ocorrem as histórias. No decorrer do tempo da Marvel, as histórias dos X-Men e dos outros heróis não se misturavam, né? Aí aconteciam umas grandes sagas e tal. Aí você via uma pontinha de X-Men. Mas vai daí. Bom, é isso. Recomendo, leiam os 4 da Marvel, que é essa saga Marvel de 1994. Mas essa dos X-Men pra mim, a mais tocante dos 4. Bom, eu trouxe para vocês aí uma polêmica que aconteceu alguns anos atrás, quando saiu o X-Men Gold número 1, né, que eu acho que saiu em 2016 lá fora e chegou no Brasil em 2017. É isso, César? Eu creio que foi isso. Bom, essa HQ teve a arte do Ardian Syaf, né, que é um indonésio e ele é muçulmano. E a Indonésia, né, principalmente Jakarta, nessa época, estava acontecendo alguns protestos contra o governador de Jakarta. Esse cara, esse político, que chama Basuki Tjahalapurnama, né, e é conhecido como Ahok, é um chinês cristão. Ele foi acusado de blasfêmia pela população e foi até condenado à prisão algum tempo depois por contestar um trecho do Alcorão que dizia que o povo muçulmano não poderia ser liderado, né, por quem não fosse muçulmano. O trecho quer dizer isso aqui: não tome os judeus e os cristãos como aliados, eles são aliados de outrem. E o Ahok, né, contestava esse trecho, né, dizendo que era um erro de interpretação, né, que na verdade não era isso que queria dizer, e que sim, a Indonésia, ou Jakarta no caso, poderia sim ser liderada ou governada por quem não fosse
muçulmano. Isso aí gerou essa onda de protestos no país, a qual o Ardian Syaf, inclusive, até participou de um deles, né, em dezembro, e quando ele chegou em casa depois, ele modificou algumas coisas na arte da HQ, incluindo alguns easter eggs. O primeiro que a gente consegue ver, tem uma cena onde tá a Kitty Pryde, ela está se deparando com uma multidão ali na cidade. E a gente consegue ver numa loja ou uma construção o número 212, né? E o 212 quer dizer, né, remete exatamente a 2 de dezembro de 2016, data dos protestos, inclusive o protesto que o Ardian Syaf participou. Ao lado da cabeça dela, a cena mostra ela de costas, dá para ver uma loja também onde está escrito jewelry, né, joalheria. Mas como ela está de costas, ela fica meio por cima, assim, na frente, na verdade, da loja e dessa escritura, e não dá para ver direito escrito jewelry, então fica só um Jew, assim, né, remetendo ao judeu. Nesse caso. Mais pra frente, na HQ ainda, o Colossus, ele tá jogando beisebol com o Noturno, né, que a gente sabe que é cristão, fervoroso, e na camiseta do Colossus tem as escrituras QS 551. QS é de Quran Surah, que é o Alcorão, né, e 551 quer dizer o livro 5, versículo 51, que é exatamente esse trecho aí que cita essa parte dos aliados ou líderes não poderem ser nada que não fosse muçulmano. Então todos esses easter eggs, essas mensagens deixadas na arte da HQ, gerou aí uma revolta dos leitores, né, quem acompanha os X-Men, protestando contra o Ardian Syaf, né, dizendo que ele estava propagando essas mensagens de ódio a um certo povo. E ainda a roteirista J. Willow Wilson, né, que é a roteirista que criou a Kamala Khan, né, Miss Marvel Kamala Khan, que ela é muçulmana, né, inclusive, diz que na verdade tudo isso é um problema de interpretação justamente do Corão. O árabe é muito difícil, e na Indonésia, apesar de ser o país com o maior número de muçulmanos, eles não têm descendência árabe, né? Então a interpretação de alguns trechos é muito complicada. E em específico dessa parte, ela diz que na verdade ele não quer dizer líder ou amigo, aliado, e sim como se fosse um procurador ou um representante legal, né? Então tudo isso aí gerou como se fosse um mal-entendido, vamos dizer assim, né? Nessa parte de tradução, que acabou gerando todo esse problema, toda essa polêmica. Inclusive depois a Marvel até se pronunciou dizendo que não sabia do conteúdo desses easter eggs, aí, dessas mensagens nas HQs. Disse inclusive que ia remover essa arte, como fez, né? E a arte do Ardian Syaf, que estava nas edições 1, 2 e 3, que já tinham ido para impressão, iriam continuar, depois seriam removidas, e até despediu ele, né? Mandou ele embora. Ele acabou saindo da Marvel. O Ardian Syaf, inclusive, até depois se manifestou, dizendo que sempre teve amigos, né, trabalhou há muito tempo com amigos judeus e tudo mais, que a intenção não era essa, assim, valorizar o Alcorão, né, as escrituras, o povo muçulmano e Alá. Deixou essa mensagem até em tom de despedida no Twitter, dizendo que a carreira dele tinha acabado, coisas do tipo. Bom, independente do que ele quis dizer e todo esse problema de interpretação, tudo isso pegou muito mal, né? Porque a Marvel, né, e principalmente as HQs do X-Men, como a gente vem falando até agora, promove exatamente essa aceitação, essa empatia entre os povos, entre as minorias. Qualquer margem de interpretação que não seja isso acabou pegando muito mal aí na época. E você, César, conseguiu escolher algum tema aí? Olha, eu queria falar sobre muita coisa, né? O Jonas me proibiu. Eu acho que isso é repressão. Não, é porque senão ele vai ficar o dia inteiro falando. A gente precisa de um podcast de 10 horas. E assim, quem me segue nas minhas redes sociais sabem o quanto eu falo sobre determinadas coisas, né? Então, e eu falei muito recentemente sobre essa questão do George Floyd, a morte dele, e sobre racismo, tudo, né? E baseado nisso, eu trouxe um arco que é dos Fabulosos X-Men, da fase do Bendis. É o volume Revolução, só para ambientar um pouco. Ele se passa logo depois do final da saga Vingadores versus X-Men, com o qual o Ciclope foi preso, os X-Men debandaram, se criaram novos grupos, e os X-Men que seguiam o Ciclope foram presos ou foram absorvidos por outros grupos. E o Capitão América declarou, você é culpado.
o Ciclope estava preso e nesse volume já conta, ele já tinha fugido da prisão e formado um novo grupo de X-Men. Qual que é a questão para mim nesse grupo, nesse arco, Revolução? É que a gente tem que pensar um pouco antes, tá? Um pouco antes desse volume, o que tinha acontecido? Em dezembro de 2010, explodiu revoltas nos países árabes, tá? No Egito e na Líbia, que foi aquele Primavera Árabe. Nos Estados Unidos, em 2011, tá? Teve a ocupação de Wall Street. No Brasil, a gente começou a ter aquela primeira briga lá dos 20 centavos. Como ficou conhecida aquilo? 20 centavos? Na verdade teve várias pautas lá. Acho que Sim. talvez a mais popular foi a dos 20 centavos, mas lá eles estavam pedindo educação, teve bastante Sim, coisa. mas é o mal do brasileiro, né? A gente nunca consegue se rodear sobre um assunto. A gente rodeia vários e tenta brigar por tudo. Esse foi o problema, aliás. E teve isso, né? E em janeiro de 2013, teve a questão dos X-Men versus Vingadores. O Ciclope foi preso, foi dado como terrorista e tal. Hoje, pra mim, essa história tem um valor a mais. Por quê? Por causa da morte do George Floyd. Porque hoje você tem a manifestação sobre vidas negras importam e como isso tem relevância. Porque o Ciclope, ele se revoltou e falou assim: o sangue de mutante não vai mais correr. Eu vou lutar pelo meu povo, por mais que eu tenha que lutar contra os outros. Então, pra mim, essa história, esse arco é interessante. Ele se voltou, ele se pegou um grupo de X-Men, ele não foi lutar contra outros X-Men, ele foi lutar contra o povo. Ele falou o quê? A gente tá aqui, é uma revolução. A gente veio pra ficar e a gente não vai sair daqui. E eu achei isso muito legal. Ele fez um movimento clássico, que é estender as mãos pra cima e fazer um X, que eu já usei também no meu Facebook, né? Ciclope sempre tem razão. E ele conduziu realmente uma revolução. Ele fez as pessoas olharem o que está acontecendo à sua volta, a raiva, né, o medo e o que é certo. Porque toda essa saga, toda essa revolução aconteceu por quê? Por causa da Fênix. A Fênix veio para a Terra, como várias outras vezes ela veio, tem várias histórias com a Fênix na Terra, só que dessa vez os Vingadores falaram assim: opa, como assim a Fênix está vindo? E vieram se intrometer. Vieram falar como os X-Men, que já lidaram com a Fênix mais de 5 vezes, tinham que fazer as coisas. E o Capitão América, que muitas pessoas podem não gostar do que eu vou falar agora, tá? Bem fascista, chegou e falou assim: então, é o que eu estou falando, é desse jeito. Se não é, não é. E o Ciclope, como líder que ele é, porque o Ciclope, desde o primeiro volume do X-Men, desde a edição número 1, é o líder do X-Men. Ele sabe o que é liderar. Ele lidera essa equipe, várias versões das equipes, há muito tempo. Então a gente estava falando de 2 líderes que não conseguiam se entender. E o X-Men, ele sempre foi marginalizado. E aí, com o decorrer de todo um histórico que o Ciclope foi tendo no tempo, de líder bondoso para um líder louco, vamos dizer assim, que eu não concordo com isso, porque se você lê as histórias no decorrer do tempo, você percebe que a Marvel ela tem ficado um pouco mais dark. Tanto que ela tem uma saga depois, né, um arco de histórias em várias histórias em quadrinhos, chamada Era Heróica, porque ela tinha passado por um período mais realista, vamos dizer assim, que para mim isso é muito mais realista, que as coisas não são tão bonitas quanto a gente pintando as histórias em quadrinho. E pegaram o Ciclope para Cristo, porque o Ciclope ele fez decisões muito bruscas, decisões muito pesadas, e para a história em quadrinho nem todo mundo gosta disso. Então, usaram todo esse histórico para culminar com o Ciclope sendo preso como terrorista, porque no final da saga dos Vingadores vs X-Men, o Ciclope é possuído pela Força Fênix e ele perde o controle e mata o Xavier. Ok, que cá entre nós o Xavier já morreu mais do que 2 vezes, né? Então uma terceira vez não é novidade. Mas beleza, ele vai preso. E aí na Revolução,
ele solta, ele foge, na verdade, né, com a ajuda da magia e dos outros X-Men, e se junta a outros novos mutantes que estavam surgindo e fala: nós viemos para ficar. E eu acho isso importante. Eu acho que é um debate muito bom. Eu não vou dizer que é a fase do Bendis é a melhor. Não, não é. Ela não é tão brilhante, mas ela tem uma característica do Bendis que é muito boa, que são os diálogos. Tem uma parte que é quando o Ciclope vai salvar uma nova mutante que acabou. Eu acho que ela é australiana há tempos. E ela tinha acabado de descobrir o poder dela e a polícia foi prender ela. Aí ela paralisou o tempo e fugiu. Aí ela foi para casa. O Ciclope, com uma versão do cérebro, que é para quem não conhece, o cérebro é um computador que consegue detectar manifestações mutantes. Ele descobriu há tempos, né, que naquele tempo não se chamava tempos, e foi lá salvar ela, puxar ela para academia. Nisso, os Vingadores aparecem e começa uma discussão. E o Ciclope simplesmente fala assim: ó, peraí, tá, a gente tá sendo filmado, então vamos conversar aqui. E ele começa a passar o diálogo dele, ele começa a falar o que é importante e chamar. E aí, naquele primeiro momento, ele chama as pessoas. Ser diferente, o que é ser aceito. E não aceitar o que todo mundo quer ou acha que você deve ser. Né? Eu acho esse um arco importante, ainda mais você tendo uma releitura do tempo atual. Eu acho que essa é a discussão que eu quero trazer para o debate. A revolução que está acontecendo agora. Tá? Se você pegar várias histórias em quadrinhos, estão falando sobre isso, sobre aceitação, sobre briga, sobre revolta. Então, esse é o arco que eu quero discutir aqui. Bom, esse eu acho que foi nossa contribuição aí com 3 histórias aí dos X-Men, né? Nesse tema, nesse contexto de política e preconceito. E como é que tá hoje esse tema nos X-Men mais atual? O X-Men atualmente, ele tá numa fase que vai chegar agora no Brasil, que a Panini já anunciou. Eu não sei como vai ser a tradução. Nos Estados Unidos, ela se chama Dawn of X, ou Despertar do X, ou Amanhecer do X. Eu não sei como vai ser. E ela é comandada pelo Jonathan Hickman. Ele tinha acabado de sair dos Vingadores, de uma fase muito boa dos Vingadores, e ele está gerenciando. Ele resetou todas as histórias em quadrinhos do X-Men. Ela ficou só com 2 histórias contando para dar uma introdução. Depois disso, foi toda uma reviravolta na vida dos X-Men. Os X-Men, eles conseguiram um país só deles, tá? Que é a ilha Krakoa, que, por sinal, a ilha também é um mutante, é um ser vivo, a própria ilha. E tá tendo toda uma discussão sobre direitos, o que faz eles serem uma nação. Mas entre o meio disso, também tem uma coisa que é interessante, que é a relação homossexuais ou homoafetivas que estão tendo entre eles. Quem lê X-Men e conhece 3 personagens importantes para colocar essa história em pauta. Wolverine, que muitos acham que é o ápice da masculinidade. E não é? Né? E tem o próprio Ciclope. Os 2 são antagônicos desde que a gente se conhece e lê, tanto no filme quanto no desenho. Eles sempre se batem de frente. Sim, sim. Né? E tem a Jean, que era um caso dos 2. Triângulo amoroso. É o triângulo amoroso. Só que aí o Hickman pegou esse triângulo amoroso e levou para um próximo nível. E transformou esse triângulo amoroso num trissal. Cá entre nós eu descobri que é trissal recentemente, tá? E os 3 estão tendo um relacionamento. Mas o Hickman, ele não jogou isso. Isso que foi o legal. Ele não jogou isso na cara de ninguém. Como ele fez? No primeiro volume do X-Men, o Ciclope tem uma base, a Casa Summers, né? Que é na Lua.
E tem uma planta da casa deles, né, da base dos Summers. E lá mostra o quarto da Jean no meio, com 2 saídas. Uma pro quarto do Ciclope e uma outra pro quarto do Wolverine, né? Aí você fala, beleza, a Jean ela fica com os 2. Só que no decorrer das outras histórias, você vê que o Hickman ele coloca alguns diálogos que sugerem que os 2 realmente estão tendo, também fora a Jean, estão tendo uma relação entre eles. E isso é o legal, porque hoje em dia a homossexualidade está aí, eu acho que é super normal, super natural. E o X-Men ele já tinha tratado sobre isso também. Há algum tempo atrás teve o Bob no X-Men 600, na edição 600 do Uncanny X-Men, que já saiu no Brasil também no encadernado, tá? É Mutante Ômega, a Panini já lançou. O Bob do passado, ele conversando com o Bob do tempo atual, ele se assume como gay. E ele força o Bob do tempo atual sair do armário, que também já rolou toda uma discussão, porque destruiu a minha infância, destruiu meu personagem, o que eu acho uma besteira. Eu quero até fazer um comentário, porque depois que saiu esse negócio do beijo gay, também eu vi os comentários do pessoal, principalmente desse negócio do homenagem, fica essa coisa assim, nossa, vocês estão querendo lacrar, politizar o meu personagem de infância, que não nasceu pra isso. E minha vontade de falar assim, meu amigo, X-Men já tá discutindo sobre isso quando nasceu, e você tá vindo com esse papo aí, desse blá blá blá, meu, porra, para, meu. E a verdade é, antes mesmo de ter rolado um beijo gay de 2 personagens dos Vingadores, que são o Icano e o Hulkling, né? Que saiu na Cruzada das Crianças, que teve toda aquela discussão ano passado por causa do prefeito, né? O Crivella. Ele quis tirar da Bienal. Que, por sinal, se vocês procurarem no jornal, vai ter o jornal O Globo. Foi o Globo, acho. Acho que foi o Globo. O Globo, ele me entrevistou. Eu tava trabalhando na Bienal lá no Rio. Eles me entrevistaram sobre o que eu achava. E eu falei algumas coisas. Eu fui azucrinado por muito tempo. Não de uma forma negativa, tá? Mas me zoaram por outros motivos. Por causa dessa entrevista. De qualquer jeito, tem uma mutante que ela apareceu na história em quadrinho do Homem de Gelo, que ela é trans. Eu acho que é importante deixar muito claro. X-Men, desde a criação, ele conversa sobre direitos civis. Tá? E os direitos civis é ter os seus direitos reconhecidos, indiferente de quem você seja. Então, assim, quando ele começa a abordar sexualidade, religião, imigrantes, porque a gente tá falando o Colossus, ele é russo. A gente tá falando da Tempestade, que é keniana. O Magneto, que é judeu, sobrevivente do Holocausto. Isso. Antissemitismo isso. Então, quer dizer assim, o X-Men discute isso há muito tempo. Então, quando as pessoas vêm falar sobre lacração, a Marvel lacra há muito tempo. A Marvel lacra há muito tempo e você que não estava entendendo. Até o Estrela Polar também, né? Que foi o primeiro game, nos anos 90. Sim, o que acontece? O Estrela Polar, ele foi eu não sei se ele foi o primeiro herói, mas ele foi o primeiro mutante a se assumir. Sim. E ele teve um casamento, tá? E ele é casado com um humano, né? Negro, por sinal, tá? Eles vivem em Krakoa, que é uma nação que não aceita, que é uma nação para humanos. Desculpa, para mutantes, eles não aceitam humanos. Mas o marido do Estrela Polar mora lá, porque eles são uma família. E o X-Men é tudo sobre família, sobre aceitação. Se você não aceita o seu, como você vai aceitar o outro? Né? Então, assim, eu acho que o X-Men hoje em dia, e ainda mais agora com o Hickman, quem puder ler, comece a comprar o produto nacional que a Panini vai lançar. Vale muito a pena ter ele na coleção. Porque o Hickman, ele fala mesmo as coisas, ele conversa e ele não conversa de uma forma que te torne idiota. Ele traz essas conversas para onde tem que trazer. Só que, assim, a conversa do Hickman, ela é muito mais política. Eu acho que a partir do momento que o X-Men, eles bateram na mesa e falaram assim: nós somos uma nação, nós somos um povo e nós vamos ser tratados como tal, o Hickman trouxe toda essa conversa de minorias para o âmbito político.
né? Então você vê nos primeiros volumes, tá, das histórias, você vê a reação da ONU, teve a conversa do Magneto com os representantes da ONU. Da Jean também. Da Jean, mas essa é no X-Men Vermelho, que é antes do Hickman, que cá entre nós, né? Ela tá falando sobre fake news, porque é a máquina de ódio. É interessante como a Jean conversa sobre a internet e essa fábrica de mentiras e propagação de ódio. Acho que esse é um assunto que está bem em pauta, principalmente hoje em dia com a ascensão da extrema-direita e o que a gente vê aí, a propagação da máquina de fake news, né? E falando principalmente do nosso país, né? Que a gente teve aí eleições que ocorreram e ela foi vencida, né, pelo atual presidente usando a máquina de fake news, né? Então acho que mais atual do que isso, a gente não precisa nem dizer, né? O X-Men, a história de quadrinho, acho, em si, né? Ela sempre navega por tudo que acontece hoje em dia. Então não tem como a gente separar história em quadrinho de política. Todo mundo conversa. Eu não vou muito longe, eu sei que o nosso tema é X-Men, desculpa, tá? Mas a gente também não pode desconsiderar que quando o Falcão virou o Capitão América, na primeira edição, apareceu ele indo em manifestação LGBT, apareceu ele indo defender a fronteira dos Estados Unidos contra o México, contra a Hydra, e ao mesmo tempo, quando saiu essa primeira edição do Sam Wilson como Capitão América, né, a Fox News fez uma reportagem sobre isso, falando que ele é o Capitão América menos americano que tinha. Então, Fox assim, sendo Fox. Mas o que eu quero dizer? Quadrinho sempre teve política no meio. E eu quero fazer só um parênteses, agora que você citou a Fox. A Fox, nos Estados Unidos, ela é uma TV que apoia o Trump. Ela tem um discurso de direita, mais radical. Mas você vai achar coisas assim de gente, eles assim, mostrando matéria sobre... falando mal do Islã na Suécia. Sobre a no-go zone, que já se provou que é uma notícia falsa. E a Fox, ela tem esse discurso hoje nos Estados Unidos. Assim como hoje a gente tem aqui a Record, que apoia o Bolsonaro e etc. A CNN, Brasil. Não, eu acho que é o seguinte. Qual é o tema hoje do X-Men? Qual que é a pauta do X-Men hoje? Tudo. X-Men fala de tudo. Se você quiser fugir de política, não vai ler X-Men. E cuidado com o que você vai ler. Porque política tá em tudo. E a fase do Hickman, ele vai bater muito na política. Ele vai falar sobre igualdade, ele vai falar sobre identidade de gênero, né? Ele vai falar sobre transhumanismo. X-Men, eu acho que deveria ser uma leitura obrigatória para todo mundo que lê história em quadrinho. Tá? Você não... Vamos lá, X-Men não é uma leitura fácil, porque não é porque ele é denso, mas é porque ele é muito extenso. Ele tem muito material. Claro, nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo contexto, a mesma carga de conhecimento para ler as histórias. Mas às vezes, quando você começa a correr atrás de assuntos, você vai vendo as importâncias que as histórias em quadrinhos fazem também na sua discussão sobre determinados temas. E criam também uma identidade, né? Carregam essa carga política também que a gente consegue se identificar. Acho que a gente foi mais ou menos discorreu aí sobre os diversos temas e eu acho que eu queria dar aqui minhas considerações finais. Vou iniciar puxando um paralelo para a sociedade real, né, da nossa sociedade, que quando a gente está falando em feminismo, não quer dizer que a gente quer uma supremacia feminina. O feminismo prega uma igualdade de oportunidades, né, entre os gêneros. A mesma coisa vale para o preconceito contra os negros. Né? A gente não está falando de uma supremacia negra, mas que a comunidade negra tenha melhores condições, né, e o mesmo nível de oportunidades. A mesma coisa a comunidade LGBT também. Né? A gente não quer uma ditadura gay, aí, como a gente ouve mamadeiras e afins por aí. Né? Tipo, a gente quer que os gays possam se assumir assim, sem correr o risco de serem assassinados. Né? Acho que é isso. E vocês? Eu acho que o X-Men ele discute política e, na minha opinião, se você não quer falar sobre isso, então
e você discorda de discutir política no mundo nerd, você nem deveria estar lendo X-Men. Eu nem tenho nem coragem de falar pra você que você tem que ler Turma da Mônica, porque Turma da Mônica discute política, e no futuro a gente vai falar sobre Turma da Mônica também. Se você não quer ler Turma da Mônica, até One Piece, que hoje é um anime que eu considero assim, o mais assim, mamão com açúcar, só humor e diversão e ação, até ali que mesmo numa carga muito pequena, você tem discussões políticas sobre elite no poder, sobre o controle ali, é um outro tema, mas assim, então, minha consideração final é, se você é um nerd e não quer discutir política, eu acho que você não deveria tá lendo X-Men para começar, tá? E sinceramente, esse debate tem que ser dito, tem que ser aberto entre nós, de quão importante é falar sobre a política que tem nos quadrinhos do X-Men, nas séries, e essa é a verdade. Eu acho que eu não tenho nem consideração final, porque eu falo muito, tá? Então minha consideração final nunca seria final, mas de tudo que a gente falou aqui, que eu acho que foi bem pincelado, política nos rodeia, tá? Eu sou nerd, eu sou X-Men. Antes da minha casa pegar fogo, eu tinha o diploma de X-Men, tá? Que eu ganhei da Wizard, né? Americana, tá? Não da Wizard do cara lá, do Bolsominion. Eu adoro X-Men. Eu cresci lendo isso. Eu, como uma pessoa negra, eu acho que é importante você se identificar. Eu acho importante que você ter o respeito das pessoas à sua volta. É legal você poder ler uma história e se identificar. Você poder ler a história, por mais que você não se identifique com os personagens, mas você se identifique com a história que qual você está lendo. E ela te passe algo. Então, X-Men é uma história em quadrinhos sobre direitos civis. Tá? Indiferente do que ela vem abordar, porque a verdade é essa. A gente está falando de feminismo, a gente está falando de LGBT, a gente está falando de direito de vidas negras importam, mas isso são direitos civis. É essa que é a questão maior. É direitos civis. Então, X-Men é ler e entender que todo mundo tem direito. Essa é a minha consideração final. Bom, foi um prazer estar com vocês, né, nesse tempo que a gente esteve junto aqui, nesse primeiro episódio aí do Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd. Caras, vamos espalhar isso primeiro para os amigos, né, família, que sempre tem algum... vão ver elogios mais facilmente, eu diria. É meio isso, assim. Muito obrigado. Conto com vocês numa próxima. Aí, se vocês também tiverem sugestões de temas e tudo mais, para enviar aí pra gente, a gente começa a conversar sobre isso. E, cara, é um prazer, muito obrigado e passo para vocês. Eu deixo meu beijo no coração de todos que escutarem o nosso podcast. Obrigado, valeu. Pessoal, obrigado. A gente fala muita merda, eu principalmente, mas eu acho que o que a gente tá falando aqui é o que a gente sente. Eu acho que é o que vocês vão ouvir da gente, se vocês continuarem nos ouvindo. E acho que é isso. Então a gente se vê na próxima, mas sempre se lembre de uma coisa: Ciclope tem razão. Falou. Bom, acho que é isso. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e falou! Comunas Nerd United, o seu podcast de política na cultura nerd.